e amém. Diga amém. Glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu quero compartilhar com você assim um pouquinho do que eu entendo, da importância para mim desse mês dos pais. Eu, João, a minha história como filho, eu não tive problema com o meu pai. Eu tive, como tenho ainda, tenho um bom pai. Desde que eu nasci, meu pai já era cristão, um homem de Deus. E por causa disso, Deus me ensinou, modelo, prática, dia a dia, o valor, a importância da paternidade na minha vida. E Deus me ensinou e me capacitou, me habilitou, não só para dizer o quanto é um pai importante, mas para ver o quanto um pai faz falta na vida de uma família. E para mim, irmãos, a paternidade, ela é tão essencial e tão importante. E Deus me levou a trabalhar numa ONG por mais de 10 anos. Cadê a Carla? Mais de 10 anos a gente trabalhou lá, Mais de 10, com certeza. E eu trabalhei numa ONG de assistência social por mais de 10 anos. Uma comunidade carente, muito carente. E ali, irmãos, Deus me deu o privilégio, a oportunidade, não o privilégio, mas a oportunidade de ver de perto o quanto a ausência de paternidade tem destruído uma sociedade, uma cultura. Crianças sem destino, crianças sem sonhos, sem propósito, sem objetivo, crianças sem autoestima. Para a maioria daquelas crianças onde eu trabalhei por mais de 10 anos, o máximo que elas almejavam ter na vida era fazer um puxadinho no terreno do pai na comunidade. O máximo que elas imaginariam que teriam era uma motinha velha sem placa na comunidade para ficar empinando na comunidade. Meninas, eu vi de perto. Meninas de 12 anos engravidando. Meninas de 13, 14 anos. Que já tinham tido mais namorados do que você pode contar. Por quê? Todas elas, sem nenhuma exceção, todas elas, problemas com o pai. Ou nunca tiveram pai, ou o pai abandonou, ou tinha um pai presente, mas totalmente ausente. Na verdade, seria melhor nem ter algumas histórias que nós ouvimos lá. E não era só os filhos. Lá, irmãos, tinha algo que cortava demais o meu coração. Porque tinha, de tempos em tempos, tinha distribuição de cesta básica. E era uma cesta básica bem grande assim, bem grandona, pesada. Eu que sou forte assim, desse jeito, que tem esse porte aqui, eu já tinha dificuldade de levantar, irmão. E olha que tu olhar pro meu porte, você vê, Aí dava o dia de cesta básica. Irmão, sem brincadeira, mais de 100 famílias. Quantos homens? Nem um. Mulheres novas, jovens, mais velhas, mulheres bem velhinhas, com filhos pequenos. E a gente ficava com o coração partido, e eu não tinha como levar cada uma em casa. O máximo que a gente conseguia fazer era ajudar, botar nas costas. E a gente perguntava assim, mas o marido estava trabalhando, pastor? Não. 100%. Ou ela falava, marido? Nunca tive. Pai? Nem sei o que é. Ou ela falava assim, não, o pai das crianças está lá na comunidade soltando pipa. E eu vi aquelas mulheres lá carregando aquele peso. Irmãos, aquilo me deixava destruído. E você sabe que esse mês é o mês dos pais. E você sabe que o maior ódio do diabo não é contra a maternidade. O diabo não tem problema com a maternidade, ele tem problema com a paternidade. Sabe por quê? Porque Deus é pai.
Por isso o diabo, ele ataca primeiro os homens. Por isso lá em Êxodo, o faraó falou assim, olha, se nascer mulher pode deixar, porque mulher não tem problema. Mulher pode nascer, mas se nascer homem mata. Porque os homens são a proteção à cultura. Os homens defendem, os homens criam destino, o homem cria provisão, o homem protege. Se nós matarmos os homens da sociedade, nós destruímos a cultura judaica inteira. E é por isso, meus irmãos, que o diabo odeia a paternidade. Ele odeia a paternidade. Porque o diabo quer ferir as crianças, tornar crianças, jovens, adolescentes sem propósito, sem destino, sem objetivo, desprotegidos, sem identidade. E quer pegar as mulheres e sobrecarregá-las, feri-las, tudo destruindo paternidade. Mas o principal alvo do diabo nem é esse. Sabe o que o diabo faz quando ele destrói a paternidade? Ele destrói a imagem de Deus. Porque Deus não é mãe, Deus é pai. No céu não tem mãezinha. No céu não tem mãe. Nossa mãe, minha mãe, sua mãe. A sua mãe pode até estar no céu, mas ela está dormindo, descansando, como a minha sogra, né? Está lá, dormindo, descansando no céu. Mas no céu não tem nossa mãe. No céu tem o Pai nosso que está no céu. E por isso o diabo tem destruído a paternidade. Porque quando você não tem figura de um pai, você tem problema em se relacionar com Deus, porque Deus é Pai. Mas eu quero te dizer nessa noite que no mês de agosto, assim como o diabo tem tentado destruir a paternidade de Deus na nossa cultura e na nossa sociedade, nessa igreja, o Espírito de adoção, o Espírito de Deus vai restaurar a identidade de nosso Pai que está no céu. E você vai ver que Deus é Pai. Amém, irmão? Você sabe que tem uma estatística? Olha só, irmãos, olha só. De acordo com as Nações Unidas, em 2023, o Brasil ocupa o 9º lugar. São 120 e quantos países no mundo, gente? Quem sabe? Sério? Isso tudo? 197 países. De 197, o Brasil está em 9º. Com 3,7 milhões de crianças sem pai. E isso tem criado, sabe o que, meus irmãos? Um espírito de orfandade. Você sabe que, escuta o que eu vou te falar agora. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Todos os problemas emocionais que você tem, todos. Quem está me ouvindo aí? Todos os problemas emocionais, traumas, lutas, dificuldades, problemas de identidade, todos os problemas que você luta hoje, tem uma raiz. O espírito de orfandade. A orfandade é a raiz de todos os problemas emocionais que nós temos. Você vê como paternidade é tão séria. Olha só, irmãos, o espírito de orfandade, vê se de repente você já lutou com isso, ou ainda luta. Ele causa, sabe o que, meus irmãos? Independência. Quantas vezes você luta? Olha, sabe o que é interessante? A pessoa que tem o espírito de orfandade, que ela tem problemas com paternidade, presta atenção, ela ajuda todo mundo, mas não consegue pedir ajuda. Sabe por quê? Porque mãe é cuidado. Mãe te ensina a cuidar, porque mãe cuida. Mas é o pai que te ensina a depender de outros, porque o pai te ensina a depender dele. O pai é que te ensina isso. Quem tem problema com esse espírito de orfandade, esse coração órfão, você tem problema em depender das pessoas, você é independente, sabe por quê? Porque você não teve ninguém para lutar por você. Você não teve ninguém para batalhar por você e você lutou a sua vida inteira sozinho. É ou não é, Douglas? Você desde pequeno teve que sair para trabalhar. Você desde pequeno teve que resolver teus BO. Porque você não tinha alguém para te proteger, para te defender.
Você teve que lutar batalhas sozinho, ser ferido, machucado. E você tinha uma mãe incrível, a melhor mãe do mundo. Mas faltou o pai que te protegia, que te ajudava nas tuas batalhas. E você aprendeu a lutar sozinho. E por isso hoje você tem tanta dificuldade em pedir ajuda. Porque você é independente. Você precisa vencer sozinho. Eu resolvo os meus próprios problemas. Quem nunca disse isso? Sabe por quê? Porque você não teve paternidade. Porque quando você tem paternidade, você não resolve os seus próprios problemas. Você tem um pai que resolve tudo. Que te dá segurança. E eu entendo a sua luta. Porque você luta com isso hoje por causa da ausência de paternidade. Você não consegue. Se você não trabalhar, ninguém vai te ajudar. Quem já pensou assim? Não, pastor, se eu não trabalhar, ninguém me ajuda não. Porque a vida é assim, a vida é dura, eu aprendi assim. Não era essa a vontade de Deus para você. Hoje você luta com isso. Pela ausência de paternidade. Insubmissão. Quantas pessoas, irmãos, eu não julgo essas pessoas não, sabe? Às vezes você conhece uma pessoa que ela tem problema com autoridade. Ela tem problema com pessoas que mandam, pessoas que exercem autoridade. Seja no colégio, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Pessoas que têm problemas com isso. Por quê? Porque a figura do pai é a figura da autoridade dentro de casa. E hoje você luta para ser submisso. Como o Bruno disse, né, Bruno? Bruno, quando chegou aqui, né, Bruno? Ele falou assim, pô, os outros ficam me mandando? Não gosto que ninguém me mande, não. Agora eu vou fazer parte do diaconato, o Júnior vai ficar me mandando agora? Fora. Hã? Mas por quê, irmão? Problema dele? Não, irmãos. Isso ele carrega lá de trás. Mas o Espírito Santo está curando, não tá, Brunão? Ele era o Bruno Ruim, irmão. O apelido dele antes de vir pra cá era o Bruno Ruim. Aí a gente estava num churrasco lá, aí o Bruno Ruim estava batendo um papo assim com 3 ou 4 homens, e a gente conversando, né, Douglas? Aí de repente a esposa dele falou assim, Bruno, vem aqui tirar foto. Aí o Fabiano que estava conversando com a gente falou assim, cara, se ele é o Bruno Ruim, imagina a esposa. Se ele é o Bruno Ruim e obedece ela, meu irmão, não quero nem conhecer a esposa. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Mas, irmãos, nós lutamos com isso. Agora, veja bem. Das grandes feridas da ausência de paternidade, sabe qual é? Rejeição. Quem não teve um pai, um bom pai, você não consegue se sentir amado. Você sabe que tem, olha, irmãos, tem pessoas que não conseguem ser elogiadas. Você elogia a pessoa, ela não sabe nem o que fazer. Por quê? Porque ela nunca foi elogiada pelos seus pais. Problemas de rejeição, dificuldade em falar não, problemas com crítica, constante necessidade de aprovação. Você não diz isso para ninguém, mas no fundo, você luta e toda a sua vida você faz de tudo para ser aprovado pelas pessoas, porque você não era aprovado por aquilo que você fazia quando era pequeno. A tua vida inteira você luta e tudo que você faz, no fundo, é apenas para que as pessoas possam te aprovar e te validar. Mas por quê, irmão? Não é culpa sua, não. É porque, infelizmente, você não teve um pai. Complexo de inferioridade, insegurança, timidez. Você não se sente merecedor, solidão, rejeição. E por último, dificuldade de se sentir parte. Irmãos, eu vejo tanto isso. Você sabe de uma coisa? Quem tem problema com orfandade, irmãos, a pior coisa que tem é a pessoa não se sentir parte de lugar nenhum. Você pode estar na igreja mais amorosa do mundo, você não consegue se sentir parte. Você está no melhor trabalho do mundo, você não se sente parte.
Você está no colégio, numa rodinha de amigo, no fundo você não se sente parte, você sente que o teu lugar no mundo tá desconectado. Você tem dificuldade de entrar num grupinho de pessoas, de amigos, você tem dificuldade se as pessoas te criticarem. Irmãos, olha aqui. Olha o quanto que esse espírito de orfandade ele é tão destruidor. Uma vez um homem, daqui de Petrópolis, irmãos, aquele homem é um sucesso, financeiramente falando. Eu fui lá conhecer a clínica dele, literalmente, mas ele tem 2 andares num prédio na 16 de março. E eu falei, cara, o cara pensa num homem de sucesso, né? E aí eu sentei para conversar com ele. E eu falei com ele assim, meu amigo, percebi que você não tem rede social. Por que a sua clínica, você não tem rede social? Sua clínica não está no YouTube, aliás, no Google, né? Estranho, por quê? Ele falou assim, não, João, Deus me livre. Eu tenho pavor. Mas por quê? Não, porque se alguém fizer uma crítica negativa à minha clínica, isso vai acabar comigo. Então eu prefiro nem estar lá. Porque se eu souber que alguém me criticou, isso vai me destruir. Pessoas que não são emocionalmente fortes. Por quê? Porque não tiveram paternidade presente. Tanto para elogiar como para corrigir. Tanto para dar umas palmadas como para abraçar. Mas minha mãe fez isso. Mas não era o pai. Sim, a figura de um pai fez falta para você. Sim, irmãos, isso dói o meu coração. Muitas pessoas dizem assim, não, meu pai não me fez falta. E quanto que você luta hoje? E você nem sabe por quê. Porque a sua mãe tentou suprir tudo o que ela podia. Mas a única coisa que a sua mãe não foi é pai. Porque ela não pode ser o que ela não é. E sim, o pai faz falta. Mas eu não quero só que você saia daqui triste pela ausência do pai. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 1. Pais biológicos são extremamente importantes. E se nós queremos, se você que é mãe, você que vai escolher um futuro marido, você precisa saber o quanto que o futuro pai dos seus filhos vai fazer a diferença. Porque se nós queremos mudar a sociedade daqui a 10 ou 20 anos, nós precisamos saber que os pais são fundamentais para a sociedade. Mas, apesar de todas as lutas e dificuldades, apesar da ausência da paternidade, apesar de tudo que o diabo conseguiu fazer para tocar a tua vida, para ferir você, irmãos, olha aqui, João capítulo 1. Recentemente eu estava com a minha esposa subindo no bairro da Glória, onde eu moro, e nós vimos uma menina, era assim, 6 e pouca da manhã, nós vimos uma adolescente, com uma roupa muito curta, tinha virado à noite, no meio de vários homens, e estava indo para a casa de um outro, e a gente ouviu 2 homens comentando assim, ih, fulano é assim, fulano é assado, fulano é fácil, fulano é aquilo. Irmãos, aquilo me machucou tanto, sabe por quê? Porque eu sei que ela só está passando por isso, porque ela, no fundo, ela só está em busca de paternidade. Porque toda menina que não tem autoestima suficiente, que o pai deu a autoestima para ela, valorizou ela a ponto de ela dizer, não preciso disso, não preciso da sua aceitação, não preciso que esses homens aqui me aceitem, ou me amem, ou me valorizem, porque o meu pai me valoriza. Isso é tão doloroso. Mas para todos aqui, para nós nessa noite, eu quero dizer, até você que está aqui nessa noite como eu, de repente você está aqui e você está falando, não, eu tenho um bom pai, pastor. Mas eu vou te falar uma coisa, melhor que o seu pai seja, ele não é perfeito.
Por melhor que o seu pai seja, ele nunca será perfeito. Ele sempre vai ainda falhar com você. Porque pais são apenas figuras do pai que nós queremos apresentar nessa noite. João no capítulo 1, no verso 11. Como nós podemos vencer o espírito da orfandade? Como nós podemos nos curar da ausência tão dolorosa de pais? Eu quero te dizer o seguinte, João capítulo 1, verso 11, diz assim: Ele, Jesus, veio para o seu, mas os seus, os judeus, não o receberam. Mas a todos, diga todos, a todos quantos o receberam, deu a eles o poder de serem agora chamados e feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome em Jesus. Diga glória a Deus. A boa notícia, meus irmãos, é que eu não conheço a sua história, mas eu conheço a sua dor, eu posso ver a sua dor. Eu posso conversar com você e ver o quanto o seu pai fez falta. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus, ele veio. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, ele deu a quem necessitar e a quem quiser o poder, a autoridade, o certificado, a certidão nova de nascimento agora, como filho e filha de um pai amoroso, provedor, protetor e cuidadoso. A todos quanto o receberam. Irmãos, olha, em primeiro lugar, antes de falar de Deus Pai, eu preciso falar sobre Jesus, o Senhor. Antes de falar da bondade, cuidado e paternidade de Deus, eu preciso que todos saibam aqui nessa noite: Deus não é pai de todos. Deus não é pai de todos, amém? Por mais que o mundo esteja dizendo, não, Deus é pai de todos. Deus não é pai de todos. Deus é criador de todos, mas pai, ele apenas é daqueles que receberam a Jesus como seu Senhor. O caminho para a paternidade de Deus é o senhorio de Cristo. Você pode declarar comigo assim: o caminho para a paternidade de Deus é o senhorio de Cristo. Irmãos, olha, Deus quer ser o seu pai. Deus quer ser tudo que o seu pai nunca foi para você. Deus quer que você viva uma vida como você nunca viveu antes. Uma vida com um pai presente e constante. Mas para que Deus seja o teu pai, Jesus precisa primeiro ser o seu Senhor. Eu quero te perguntar aqui nessa noite, todos aqui, será que você já recebeu a Jesus? Pastor, como que eu recebo Jesus? Você toma uma decisão e recebe Ele como Senhor da tua vida. E aí você se batiza. Porque nós cremos em Jesus através do batismo. Porque se alguém aqui diz assim, pastor, eu creio em Jesus, eu vou te perguntar, como eu posso saber? Você crê em Jesus, Léo? Crê? Está na dúvida? Você crê em Jesus, Léo? Agora aqui na igreja está engraçado, porque eu estou orando assim, olha eu orando, olha só. Senhor, toma a vida do Léo nas tuas mãos, toma a vida do outro Léo também nas tuas mãos, Senhor. Toma a vida da Elaine e da outra Elaine também nas tuas mãos, ó Deus. Da Ana. Agora, e do outro Léo também, Senhor, tá assim, ó. Senhor, abençoa o Léo e o Léo, Senhor. Porque tá vindo mais um Léo para cá. Eu vou falar assim, Senhor, abençoa os Léos. Mas, Léo, você crê em Jesus? Crê? Como é que eu posso saber se tu crê mesmo? É? Como é que eu vou saber? Já sei. Dia 18 de agosto, domingo de manhã, eu vou saber se você crê mesmo. Hein, Léo? É ou não é?
Naquele dia, não vai ter dúvida. Não é só palavras, é uma ação. Eles vão mergulhar na água, vão morrer para o mundo e vão nascer uma nova criatura e dizer: eu quero que todos saibam, eu recebo Jesus e agora me torno filho de Deus. Eu já não sou mais órfão, eu sou filho, eu não sou órfão agora, eu tenho um Senhor, e porque eu recebi um Senhor, e porque eu creio nele, porque eu me batizei, eu declaro a mim mesmo, eu sou filho de Deus. A minha certidão de nascimento mudou de nome. Eu tenho 2 certidões, irmão. Eu tenho uma certidão que está escrito Luiz Fernando Borges de Carvalho, e eu tenho uma certidão que está escrito assim: Deus Pai Todo-Poderoso. Se você não recebeu Jesus ainda na sua vida, você não tem o poder de ser chamado filho de Deus. Não diga que Deus é teu pai, porque não é. Você não tem esse poder. Mas se você recebeu, você tem agora uma autoridade, um certificado de dizer: ei, eu sou filho. Você sabe quem eu sou? Deixa eu te falar uma coisa, escuta aqui, ó. Se você é filho de Deus, o diabo não te toca. Diga para alguém que está do seu lado assim: se você é filho de Deus, o diabo não te toca. Deixa eu ver aqui, cadê o Douglas? Cadê o Douglas? Deixa eu ver outra pessoa aqui, o Douglas mesmo, deixa eu ver. Não, vem cá, Bruno bom. Vem cá, Bruno bom. Vem cá, Bruno. Anda, meu filho. Vem cá, João. Irmãos, eu vou te contar uma coisa. Filhos biológicos são muito importantes. Mas você sabia que tem uma coisa ainda mais poderosa do que o filho biológico? É o filho escolhido e adotado. Você sabia disso? Porque o filho biológico pode ser por acaso. E engravidou. Eu vou amar, mas assim, não planejei. Engravidou. Mas esse daqui, ó, foi escolhido, amado, desde pequeno. É ou não é, Bruno? O Bruno disse que ele aprendeu a ser pai através de cuidar do João como filho. Papai Bruno, não é? Mas Bruno, e se alguém tocar no João na rua lá, bater nele? Não entra não. O Bruno ruim vai voltar. Porque eu também sou filho, né? Então eu tenho um pai. E aí, João? Se alguém te bater na rua, tu vai contar pro papai, não vai? Não vai? Porque o papai vai te proteger, não vai? Por que você tem medo do diabo, irmão? Você tem um pai que ele é poderoso. Você tem um pai que tem todo o poder. E aí você está com medo do diabo, você está com medo de que as coisas deem errado, você está com medo do que, pastor, inveja. Conta pro teu pai. Porque se você tem Jesus como Senhor, você tem um pai que te adotou. Irmãos, o teu pai vai cuidar. E se o diabo tentar te fazer chorar, irmãos, o teu pai vai atrás dele. Deixa com teu pai. Teu pai cuida. Cuida ou não cuida? Valeu, Brunão. Valeu, João. Aplauda Jesus pela vida do Bruno. Se você recebeu Jesus como Senhor, você pode ficar tranquilo, você tem um paizão. Deus é teu pai. E a Bíblia diz o seguinte, que nós temos agora o poder de sermos feitos filhos de Deus. Agora quero te dizer, e quase que não saiu. Em primeiro lugar, se você quer ter um pai, Deus como pai, você tem que receber Jesus como Senhor. Mas em segundo lugar, você tem que começar a se relacionar com Deus como pai. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Jesus nunca, Jesus sempre chamou Deus de
Deus não é Deus? Mas você não vê Jesus chamando Deus de Deus. Jesus veio apresentar não um Deus. Jesus não veio apresentar Jeová. Jesus não veio apresentar o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Jesus veio apresentar Abba, Paizinho. Ei, Jesus veio dizer: ei, vocês conheceram Deus como Deus dos Exércitos Todo-Poderoso. E tem crente que mesmo, presta atenção, mesmo que recebeu Jesus como Senhor, ainda vê Deus como via o seu pai da terra. Ainda se relaciona a Deus como seu pai da terra, aquele pai maldoso, aquele pai que fere, aquele pai que te abandonou, aquele pai que não provia, aquele pai que te feriu. E você se relaciona com Deus. Não, Deus Todo-Poderoso, nessa noite eu venho a Ti. E Jesus disse: gente, eu venho apresentar para vocês: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Jesus veio apresentar um Pai. Eu ia chamar ele aqui, mas ele está ali dentro ali. O Abner está ali dentro. Mas se alguém perguntar para o Abner assim, preste atenção. Se alguém falar assim: Abner, você conhece o João? O que você acha que o Abner vai dizer? Sim. Ele é o quê? Eu não é. Abner, você já ouviu falar do João? Ele vai falar: sim, meu pai. Mas irmãos, eu sou tanta coisa. Por que ele não fala assim? Sim, conheço o João, ele é pastor da igreja. Sim, conheço o João, ele é... O que mais que eu sou? Sei lá o que mais que eu sou. Sim, eu conheço o João, ele trabalha. Ele é programador. Melhor assim, né? Tem visitante aí. Sim, eu conheço o João, ele é programador. Porque tem uma outra expressão também para o trabalho que eu faço, mas não é muito legal, né? Eu desenvolvo programas de computador. Ficou bom assim, né? Se perguntar lá no lugar onde eu trabalho: você conhece o João? Sim, o João desenvolve aqui para nós. Se perguntar na minha rua: você conhece o João? Não. João? Quem é João? Ah, o pastor. Ah, o pastor eu conheço. Mas se perguntar para o meu filho, a única coisa que eu sou para ele é pai. Mais nada. E se perguntar para você: quem é Deus para você? Ah, Deus é o Jeová da peleja. Ah, Deus é Jeová Siquenu. Quanto tempo que eu não falo isso, né? Siquenu. Deus é Jeová Jireh para mim. Deus é Elohim, o Todo-Poderoso, Criador dos céus. Mas, irmãos, Ele é isso tudo. Tudo isso Ele é. Assim como eu sou tantas coisas. Mas para você, Deus quer ser apenas Pai. Deus não quer que você chame Ele de Deus Todo-Poderoso. Deus quer que você fale assim: Pai, eu vim aqui conversar com o Senhor, meu Paizinho amado. Quem está entendendo aí diz amém. Deus quer ser para você um pai que você nunca teve. E esse mês todo nós vamos falar de quem Ele é. E eu tenho certeza que a tua história vai ser mudada quando tu descobrir que Deus não é Deus para você, Ele é Pai para você. Ele é Pai presente, provedor e protetor. Ele quer ser seu Pai. Mas você precisa se relacionar com Ele como Pai. Pare de orar achando que Deus está brabo com você. Pare de orar achando que Deus vai abandonar você. O seu pai pode ter não te abandonado, ou seu pai pode ter te abandonado, mas Deus jamais vai te abandonar. Ah, o óbvio precisa ser dito. Diga para alguém que está do seu lado: teu pai, mas aponta para cima assim, ó, teu pai nunca vai te abandonar. Porque Ele é teu pai. Amém? Se colocar de pé no seu lugar. Deixa eu te contar uma história. Escuta. De pé, só não se movimenta.
um homem, o nome dele é Chris. Ele adotou uma criança que não tinha pai. E aquela criança, olha só, ela já era adotada. Tinha um novo lar, tinha uma nova certidão, tinha um novo sobrenome. Aquela criança, aquele garoto, tinha um pai agora. Mas esse Chris, ele conta que ele observou que essa criança, quando sentava na mesa para comer, enquanto seus filhos comiam devagar, lentamente, aquela criança pegava aquela comida assim, ó, e comia muito rápido, já olhando para ver se não ia acabar, porque ela nunca teve um pai para prover. Aquela criança tinha dificuldade de aceitação, tinha dificuldade de receber presentes. Aquela criança já era adotada, mas ainda se sentia um órfão. E quantos de nós já recebemos a Jesus como Senhor? Quantos de nós já fomos adotados, mas ainda achamos que estamos sozinhos no mundo? Quantos de nós? Feche os seus olhos. Quantas vezes você tem se sentido sozinho? Quantas vezes você tem, mesmo depois de receber Jesus como Senhor, você tem se sentido abandonado? Mesmo depois de receber Jesus como Senhor, você ainda se sente rejeitado. Você ainda sente que não faz parte de nenhum lugar. Você ainda tem medo de faltar. Você ainda está lutando sozinho. Você ainda é tão independente. Porque você ainda não sente, na sua totalidade, que o Pai do céu está cuidando de você. E eu sei que é difícil, porque você foi adotado em uma nova família. Eu sei o quanto é difícil para você mudar. Presta atenção, fecha os seus olhos. Você sofreu tanto com o seu pai da terra, ou com a ausência do seu pai da terra, que você tem tanta dificuldade em confiar em Deus como Pai. Você tem tanta dificuldade em mudar essa imagem dentro de você. Mas eu quero te dizer que o Pai do céu está derramando amor no mês de agosto sobre o teu coração. O espírito de adoção, o Espírito de adoção, o Espírito Santo tem um trabalho principal. O trabalho dele é testificar no seu espírito, dizendo: você é filho, você é filha, você não é órfão, você não está sozinha, você não está mais abandonada. Você não precisa da aprovação dos homens, porque eu te aprovo. Você não precisa viver em busca de amor, porque eu te amo, diz o Senhor. Teu pai te diz: eu te amo. Não tenha medo. Não tenha medo, eu te protejo, eu cuido de você. Deixa eu ser teu pai. Eu te adotei através do meu filho Jesus. Você não nasceu nessa família espiritual por acaso. Eu te escolhi e te adotei por um amor que eu te escolhi intencionalmente. Deixa eu ser teu pai esse mês. Abra o teu coração nessa noite. Abra o teu coração nessa noite. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo tratar no seu coração.